ela não desistia. Eh, Existiu aí pelo caminho, algumas parcerias para se montar essa faculdade, e que acabaram assim frustrando a minha mãe ou, talvez pudesse vir a desmotivar qualquer pessoa. Eu talvez me sentiria desmotivada por alguns percalços que minha mãe enfrentou pelo Sim. caminho, mas a minha mãe não desistia. E às vezes acontecia alguma coisa, eu olhava para minha irmã e falava: minha mãe vai desistir, agora a mãe vai desistir. Mãe vai desistir dessa ideia, né, da ideia de pôr uma faculdade. Mas ela não desistia. E, e surpreendentemente, a minha mãe, parece que ela nunca teve dúvidas. Parece que ela visualizava que aquilo ia acontecer. Firme no propósito A minha ali. mãe era uma mulher de muita fé, Bruno, de muita fé. E aconteceu. A Farol está aí, vai fazer 22 anos. É uma faculdade que eu tenho batido muito nisso, né? Genuinamente Rolim rolim-mourense, Mourense. porque Rolim de Moura pode ter muitas faculdades e tem, graças a Deus, é um polo universitário. Nós temos muitas faculdades aqui. Temos o nosso aqui o nosso campus aqui da Faculdade Federal, muitas faculdades privadas, ensino EAD. Mas a Farol tem um diferencial que é só dela. A Farol, ela é genuinamente rolim-mourense. Ela nasceu nessa cidade. E onde muitas vezes as pessoas poderiam achar, não vai, isso não vai vingar, isso não vai dar certo. E nós acreditamos, a minha mãe em especial, os professores que também abraçaram a causa, acreditaram que Rolim de Moura, em Rolim de Moura cabia uma faculdade privada. Naquele momento, Marilisa, quais eram, apesar de ter, né, obviamente você falou espaço, qual foi a grande dificuldade para montar? Essa parte, digamos assim, da legislação, foram essas parcerias, essa parte de mercado, por exemplo, realizar um vestibular, isso acredito que naquela época estava tranquilo, não era uma preocupação, né, que viriam, com os cursos ofertados, viriam. Essa preocupação, esse desafio estava maior, essa preocupação nessa parte burocrática, digamos assim? Olha, a parte burocrática, ela é bem difícil, né? Imagine que eles fizeram isso no ano de 2003, né? Eles levaram aí mais ou menos 2002, 2013, eles fizeram essa faculdade. Então foi muito trabalhado, muitos meses trabalhados ali. Nós separamos uma sala dentro do Colégio Dedo Verde, da nossa escola, e ali montou-se um escritório, né? E inicialmente, né, os professores que iniciaram ali esse projeto junto com a minha mãe, a professora Lourdes, o professor Dirceu, o professor Orestes. Então eles trabalharam muito para que saísse, né, essa faculdade. Pesquisaram muito, produziram muitos documentos, enfim, montaram este projeto, que não é fácil, é um projeto difícil de ser montado, mas eles fizeram tudo de acordo com as determinações do MEC e toda a legislação necessária ali nesse escritório, eles que montamos ali no colégio, eles fizeram tudo isso. Eu acho que a dificuldade maior não foi nem isso, montar o projeto. A dificuldade maior, no início, foi mesmo professores, né? A mão de obra A ali. mão de obra, pessoal qualificado, né? No início, por muitos anos, nós trouxemos professores de Cacoal, né? Os professores vinham no micro-ônibus, num ônibus de Cacoal, por muitos anos. Trouxemos professores de Cacoal, também tivemos professores de Ji-Paraná, de outras cidades também, mas acho que de Cacoal foi o local onde mais trouxemos professores. E depois, a Farol foi formando profissionais. Isso é um diferencial que a Farol tem também. A Farol acredita no seu serviço, no seu produto,
E os profissionais que saem da Farol trabalham na Farol, são contratados para trabalhar na Farol. Nós temos muitos professores formados na Farol. A gente tem alguns exemplos aqui, teve aqui o Emerson Buritza, né? Teve o Rony, meu pai é egresso de lá, minha mãe, né? Sua mãe então também. é um negócio que eu falo, muita gente roda ali e a gente vai chegar nesse ponto da influência, né? No mercado aí também, porque isso é oportunidade diretas e indiretas, né? Porque saindo um profissional dali, com a visão da instituição ali, ele consegue montar seu negócio, ele consegue prosperar e ajudar até outras pessoas, Sim. né, Marilisa? Mas, naquele momento, qual era o grande foco da Farol? Onde estava, por exemplo, o curso? Qual curso era? Porque acredito que nenhuma instituição ela pode abrir tanto leque, né? Apesar de a Farol ter mais cursos antigamente, acredito que sua mãe, de repente, direcionou, falou, esse curso aqui vai ser o nosso diferencial, ou a gente vai atacar mais por aqui. O que diferenciava aquele momento a Farol, ou visualizando assim para um futuro? Depois de muito trabalhar ali para transformar toda aquela documentação numa instituição de verdade, né? Pôr em prática tudo aquilo, a Farol ela se tornou uma instituição realmente em outubro de 2003. Então, depois de todo aquele trabalho, veio o documento do MEC autorizando para funcionamento, então, desta faculdade. Outubro de 2003. Em janeiro de 2004, nós lançamos o primeiro vestibular da Farol. E os candidatos, né, os alunos, então, ingressaram para a faculdade, iniciaram em fevereiro de 2004. A escolha dos cursos foi pensando assim inicialmente a Farol ela abraçou muito uma demanda reprimida ali, aqueles empresários mesmo da cidade que vieram, enfim, se instalaram aqui com seus negócios, mas nunca tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, né? Os jovens empresários, foi aí que atendemos o seu pai, atendemos a sua mãe na área de administração e muitos outros empresários. No início, a Farol atendeu esse público mais maduro. O público jovem veio depois. Exatamente, o público jovem veio depois. Naquela época, costumava-se levar os filhos para outras cidades para estudar, mesmo que fosse aqui ao redor de Paraná ou outros estados que fosse. Mas, primeiramente, a Farol atendeu basicamente esse público mais maduro. Então, nós iniciamos com a administração. Na época, ela abria leque para vários segmentos. Então, nós tínhamos 2 cursos de administração. Um era recursos humanos e outro para gestão e finanças. Nós também abrimos ciências contábeis. E aí nós visualizamos um curso bem diferente, uma área bem diferente, que foi turismo. Porque nós imaginávamos, né, um turismo, enfim, ecológico, mais voltado aqui para a nossa região, né, para a nossa realidade. Nós estávamos visualizando isso e tivemos uma turma de turismo. Então, em 2004, nós lançamos esses 4 cursos. E como é que você enxerga, Marilisa, falando dessa questão dos empresários? Qual a sua visão hoje